Quantos querem ser abençoados? Amém? Todos nós desejamos ser abençoados e aprovados por Deus. E a bênção, ela está ligada com um fator muito importante que eu quero te ensinar hoje. Existe um fator muito importante e determinante para que você seja abençoado. Se você deseja ser abençoado, então você precisa prestar atenção nessa palavra. E você precisa prestar atenção nessa ferramenta que é importantíssima para sermos abençoados. Uma das ferramentas importantes para sermos abençoados é sermos libertos. É a libertação. Fala comigo, a libertação é uma ferramenta poderosa para que eu seja abençoado. Tudo aquilo que prende você, tudo aquilo que escraviza você, não só prende você de uma comunhão com Deus, mas também para que através dessa comunhão você seja desatado na tua vida e você receba bênçãos na sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, Ele já conquistou na cruz todas as coisas. Ele falou: está feito, está consumado. Tudo o que precisava ser feito para os teus familiares converter, já foi feito por Cristo. Tudo o que precisava ser feito para que você obtivesse cura, já está feito. Tudo o que precisava ser feito para que você fosse uma pessoa realizada na sua vida pessoal, bem sucedida, já está feito. Mas existe às vezes um grande abismo entre o que foi feito e entre nós recebemos essa verdade em nossas realidades. Existem pessoas que não vivem essas verdades. Se isso foi feito, se isso foi conquistado, se isso foi liberado para nós, por que nós não conseguimos alcançar? Qual é o abismo que nos impede de alcançar? Eu quero falar hoje, um desses abismos é a falta de libertação. Um dos maiores inimigos da nossa libertação, primeiro, é a falta da consciência de que precisamos ser libertos. A maioria dos crentes em Cristo Jesus, que estão dentro da igreja, eles não têm consciência de que precisam ser libertos. Você já percebeu que quando você vem num culto, e a palavra é uma palavra às vezes de correção, uma palavra que é de purificação, de limpar, a gente fala: meu Deus, se aquela pessoa estivesse aqui hoje. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Se aquele parente lá em casa que tem dado problema para mim estivesse aqui. Se fulano estivesse aqui. Não, querido, é porque você está aqui, essa palavra está sendo ministrada. Porque é para mim, é para você. O maior inimigo da nossa libertação é a falta de consciência de que nós precisamos dela. O primeiro processo para você ser liberto é a verdade. Muitas vezes nós vamos em seminários de libertação, não que isso seja errado, eu creio nisso. Nós usamos instrumentos de libertação, preenchemos questionários de libertação, fazemos orações para sermos libertos, mas nós ignoramos a maior ferramenta de libertação que existe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dificilmente uma pessoa gosta de ouvir a verdade. Mas que ironia, como eu posso servir a um Deus que Ele é a própria verdade em pessoa, e eu não gosto da verdade? A gente considera que quando alguém nos fala a verdade, essa pessoa não nos quer bem. Será que Jesus nos quer mal? Será que Ele quer o nosso mal? A palavra de Deus diz: vós sendo maus, sabem dar boas dádivas, bênçãos a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará. Nós temos uma visão totalmente deturpada, e nós temos muitas vezes o entendimento de que alguém nos falar a verdade, isso é ruim. Nós temos que nos habituar com a verdade. Sabe por que quanto mais dificuldade nós temos com a verdade, mais revela que somos habituados com uma vida obscura, uma vida maquiada. Quanto mais resistência à verdade nós temos, mais revela
que temos muitas coisas escondidas e ocultas dentro de nós. Jesus nunca teve nada a esconder. Inclusive, quando ele falava um assunto pertinente, ele dizia: em verdade. Por que Jesus falava duas vezes? A Bíblia diz que para algo ser legitimado naquela época, seja num tribunal, seja para uma testemunha de acusação ou de absolvição, ou para um juiz determinar algo, tinha que ter no mínimo 2 ou 3 pessoas como testemunha. Então, quando Jesus está liberando um decreto, ele está dizendo: eu que sou a verdade, porque a Bíblia fala que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, e a vida. A verdade é a vida. Então, falando, eu que sou a verdade. Em verdade, vos digo. Ele está falando 3 vezes da verdade. Ele que é a verdade, e afirmando mais 2 vezes. Para quê? Para a gente ter atenção para aquilo que ele está falando. Por que Jesus usa 3 vezes a verdade quando vai falar algo tão importante? Porque ele sabe da resistência que as pessoas têm com a verdade. Por quê? Porque estão habituadas a viver uma vida de maquiagem, uma vida que muitas vezes nem tudo é o que parece ser. Diga comigo: um dos maiores inimigos da minha libertação é a minha falta de consciência de que eu preciso ser liberto. Você vai conversar, por exemplo, com alguém que fuma. Você tenta explicar para ela o mal que isso faz para a saúde dela. Você tenta explicar para ela o gasto que ela gasta com dinheiro, com esse vício. Você tenta explicar para ela o dano que ela traz para quem está do lado dela fumando com ela, indiretamente. A pessoa não pega no cigarro, mas fuma. Os animais que estão do lado dela estão fumando. Os filhos, netos, sobrinhos, todo mundo está fumando junto. Para quem não sabe, quando a minha esposa teve câncer, eles chamam isso de... como é que eles chamaram mesmo? Secundário. Porque quando uma pessoa fuma e adquire câncer, é um câncer primário. O que é isso? Através do vício dela, ela adquiriu aquele câncer. Mas quando uma pessoa do lado convive com alguém que fumou a vida toda, ela tem câncer no pulmão, é câncer secundário. Porque ela foi influenciada, a saúde dela, por alguém que fumava do lado dela. Você tenta explicar isso para uma pessoa que fuma, ela não vai te ouvir. Por quê? Ela é mais comprometida com o vício dela do que com a verdade. Se ela for comprometida com a verdade, ela vai ter que abrir mão do vício. Eu estou dando um exemplo do cigarro, mas a gente pode falar também do refrigerante. Talvez você não bebe, não fuma, mas você fala: eu não fico sem um refrigerante. O que difere você de alguém que fuma? Você está acabando com o teu corpo. A Bíblia diz: aquele que destruiu o seu corpo, Deus o destruirá. Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus... Por que muitas pessoas morrem de enfermidade? É um juízo de Deus sobre uma vida toda irresponsável de não cuidar do corpo. Eu já falei isso no passado, eu até brigo aqui na igreja, né? Mas eu falo de novo, porque eu piso em Satanás, ó. Eu incomodo. Se você me perguntar se eu tomo um refrigerante, raramente, é muito raro você me ver tomar. Às vezes 3, 4 meses eu vou tomar assim, uma meio copa assim. Mas eu coloco na boca, eu já sinto o açúcar na hora. Aquilo lá é açúcar puro. E o açúcar faz no teu corpo o mesmo efeito do que muitas drogas, sabiam disso? Sabe às vezes aquela sensação, quando você acaba de comer, você fala: tem alguma coisa doce? Não é o paladar, é o teu corpo necessitando daquele vício, açúcar. Tem um irmão aqui na igreja que o apelido dele era Homem-Formiga. Eu corto o pescoço, mas não falo que é o Zéel. Sabe o que ele fez? Jejum de quantos anos? 5 anos. Sem doce. Por quê? Isso dominava ele, mas agora não domina mais. Você sentiu diferença na tua saúde, na tua vida? Está vendo? Então, se eu fosse falar desse assunto, pode parecer polêmico, mas existem muitas coisas.
Por que quando eu falei de refrigerante aqui, eu acho que foi ano passado, é porque tinha uma Jezabel na igreja também para ajudar, para piorar as coisas. E ela gostava de refrigerante, a Jezabel. E aí, o que acontece? Você mexe com aquilo que as pessoas têm convicção que não precisam ser libertas, você arruma um problema. Todo libertador, ele é perseguido. Moisés foi perseguido pela sua própria irmã. E eu não estou nem aí, olha a minha cara de preocupado. Eu vou continuar sendo um libertador. Eu vou. Irmãos, tira açúcar da tua alimentação. Ou então diminui bastante. Quem gosta de tomar café? Ah não, agora vai mexer com a padroeira aqui dos crentes aqui, não. Quem gosta de tomar café? Por que você mete 3, 4 colheres de açúcar no café? Você não gosta de tomar café? Então você tem que sentir o gosto do café. Toda pessoa profissional, aqueles caras que pegam o café, você gosta de tomar no meu copo, deixa eu fazer com você. Ele faz assim, ó. Pode tomar. Todo cara que ele experimenta café, ele faz isso que eu fiz. E sem açúcar, porque ele tem que sentir o gosto, o aroma e a textura do café. Quando você põe açúcar no café, você estragou o café. Sabia disso? Se qualquer lugar do mundo que você for, ninguém mete açúcar em café, só aqui. Então, açúcar. Já foi feito pesquisas, pessoas com câncer, elas cortam açúcar, o câncer para de crescer. Em alguns casos até diminui. Elas começam a consumir açúcar, o câncer cresce. Um dos alimentos do câncer é o açúcar. Sabia disso? A irmã Marta está aí e ela sabe. E os irmãos que ficam lá dentro cuidando de mim. Eu não tomo café nem chá com açúcar. Sem açúcar. Agora vão dizer que eu não tenho ainda algumas coisas que eu preciso ser liberto. Tenho. Mas eu estou lutando. Amém? Você precisa lutar pela sua libertação. Eu falei de alimentação, eu nem estou falando de coisa espiritual. Eu estou falando de alimentação para você ver já o tanto que é difícil falar sobre libertação. Eu falei de coisas pequenas, para incomodar você mesmo, para você ver que talvez até então você não achava que isso era errado. Porque o maior inimigo da libertação é a falta da consciência de que eu preciso ser liberto. Olha que interessante. Todas as palavras de Jesus se tornavam em denúncias. E Jesus, ele chega e dá uma denúncia para aquela geração. Ele fala assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, para os doentes. A palavra de Deus é algo tão tremendo, que se eu estiver com uma motivação errada no meu coração, o fato de eu interpretar errado um texto já mostra o erro que está dentro de mim. Ela é tão verdade que a forma como eu interpreto a palavra já pode revelar uma motivação errada dentro de mim. Eu estava vendo esse texto, o Espírito Santo falou comigo. Essa palavra foi uma denúncia. Jesus, ele está pregando, e algumas pessoas, presta atenção, começam a questionar o que Jesus prega. E alguns acham, não, isso aqui que ele está pregando, eu não preciso disso. E outros acham que algumas coisas precisam e outras não. É como eu aqui dei alguns exemplos. Talvez você pode ter ouvido e dentro de você, mas não tem necessidade de falar isso. Mas o açúcar, mas... Por quê? Porque já é uma manifestação de uma batalha dentro de você, para que você não seja livre. A Bíblia diz, aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Muitas vezes pensamos que somos livres, mas quando nos alimentamos da mesma forma, decidimos as coisas da mesma forma, realizamos as coisas da mesma forma, não somos livres, somos escravos. Tudo que nos escraviza não faz parte do plano de Deus para mim, e me impede de receber a bênção, e se torna um abismo. Então como é que tudo isso que Jesus recebeu e conquistou e quer liberar sobre mim, está tão perto ao mesmo tempo tão distante? Porque depende da minha libertação, depende de eu querer abrir mão disso. Então Jesus, quando está pregando essas palavras de denúncia, de repente alguns começam a
criticá-lo, ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os enfermos. Aí eu te pergunto, quem naquela época, no dia de Jesus, eram os sãos? Quem nos dias de Jesus eram os sãos que não precisavam da mensagem dele? Ninguém. Porque todo mundo era doente, enfermo, na alma, no espírito ou no corpo, ou na religiosidade, que precisava ser liberto pela vida e mensagem de Jesus. Então por que Jesus, sabendo disso, ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes? O que ele quer dizer? Que existe alguns ali que não precisavam da mensagem dele, porque já eram libertos? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer: eu vim para aquele que tem consciência de que é doente e precisa de cura. Eu não estou pregando e liberando palavras para quem acha que não necessita de cura e acha que é curado. Jesus está trazendo uma palavra de denúncia para aquela geração, mostrando que uma geração doente, que não tinha consciência da sua doença. É isso que Jesus está mostrando. Olha, quando eu estou dizendo, Jesus está querendo dizer, quando eu estou dizendo que eu não vim para os sãos, mas para os doentes, eu estou querendo dizer que nessa geração, todos deveriam ter a consciência que são doentes, e que necessitam ser curados e libertos por essa mensagem. Não tem como você libertar e curar uma pessoa que não tem consciência de que necessita disso. Para você libertar alguém das fortalezas dela, você precisa estar do lado de fora da fortaleza. Porque se você entra dentro do cativeiro da fortaleza dela, você também se torna um escravo. Deixa eu te dar uma palavra e te ensinar. Você que talvez que tem tentado ajudar pessoas. Tentar ajudar pessoas e libertar elas é o nosso chamado, a nossa missão. Mas se você quer libertar uma pessoa, nunca entre dentro do cativeiro ou da fortaleza dela, porque senão você vai se tornar escravo como ela e não vai poder libertá-la. A maioria das pessoas, preste atenção, o Espírito está trabalhando aqui. A maioria das pessoas presas nos seus cativeiros emocionais ou fortalezas da alma e mentais, elas não querem ser libertas e nem têm a consciência que necessita de libertação. E elas, pelo contrário, manipulam quem está querendo ajudar ela, para você se mover da posição que você está como libertador, para entrar dentro do cativeiro dela. Por exemplo, uma frase de uma pessoa que quer prender você no cativeiro dela: ninguém gosta de mim. Quando você ouve essa frase, não dá para mim pregar tudo isso hoje, eu estou resumindo. Ninguém gosta de mim. Sabe qual a primeira coisa que acontece? Você está aqui como um libertador, cheio do Espírito Santo para tentar ajudar aquela pessoa. Naquele momento que você ouviu aquela frase, ninguém gosta de mim, você começa a receber no teu inconsciente palavras de acusação de Satanás assim: acusação, você não cuidou o suficiente dessa pessoa, você não ajudou, olha a tua vida como é que está boa, olha a vida dela como é que está ruim. E palavras de acusação começam a vir desse tipo. Então você para de se mover debaixo do Espírito e começa a mover debaixo de culpa. Está entendendo? E quando você está se movendo debaixo da culpa, você já não está se movendo no Espírito, você está dentro de uma fortaleza, a fortaleza da culpa. E alguém que está dentro de uma fortaleza, preso com outra pessoa, tem a chave para tirar aquela pessoa de dentro daquela fortaleza? Os dois estão presos agora. Você está aqui, alguém está preso na fortaleza ali, você fala: vem, eu estou com a chave, eu vou te libertar. Geralmente quem está preso numa fortaleza já acostumou-se com a fortaleza e gosta, já se habituou e não quer sair, porque é algo novo para ele ou para ela, e quer puxar você lá para dentro. Então aquela pessoa pode dizer assim: ninguém nunca se preocupou comigo. Naquela hora, puf, vem na tua mente uma palavra de
acusação, é verdade. Nunca preocupei com essa pessoa, nunca. Naquela hora você perdeu a consciência do Espírito e se tornou manipulado por aquela palavra, e você se tornou outro preso. Você quer libertar as pessoas? Então, por favor, vou te dizer como um profeta agora: não entre no cativeiro delas. Você só pode libertá-las do lado de fora. Você consegue perceber dentro da Bíblia várias vezes as pessoas tentando prender Jesus no cativeiro delas? Ah, Senhor Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Está falando alguém que todas as vezes que Jesus estava cansado e precisava descansar, ela preparava uma cama para Jesus descansar, ela preparava um alimento para ele comer. Agora ela está arrancando as cartas assim, ó, e jogando tudo na mesa, tipo assim: eu cuidei de você quando você precisou de mim, e agora que eu precisei de você para estar aqui e orar pelo meu irmão, você não veio. O que Maria estava fazendo com Jesus, a irmã de Lázaro? Ela estava presa num cativeiro de incredulidade. Ela tinha 2 cativeiros, eu posso afirmar: incredulidade, e segundo, ela agia mais e cria menos. Sempre estava agindo e dificilmente estava recebendo revelação e palavra. Por isso ela vivia nesse cativeiro. Mas todos nós sabemos que o propósito de Jesus, e foi a vontade de Deus Pai, não era curar Lázaro, mas ressuscitá-lo. Então Jesus não foi antes, não é porque ele queria ser indiferente à dor deles, ou porque ele foi ingrato ao cuidado que sempre tiveram com ele, mas porque ele não podia antes, porque não era o propósito de Deus. E uma pessoa que é liberta dos cativeiros, ela nunca se move por culpa ou por dívida com os outros, ela se move pelos propósitos eternos de Deus. Por isso Jesus foi um libertador. Só pode ser um libertador quem não pode ser preso pelos cativeiros. Quem está entendendo? O pastor tem que ser tira e queda nessa lição, porque o que o povo tenta prender o pastor no cativeiro não está escrito. Eu tenho que sempre estar com o meu coração assim em Deus e orar: Senhor, o que eu faço agora? Porque às vezes as pessoas fazem uma carinha assim, ó. Aí eu fico assim, eu sou ser humano também, olha, tadinho, o Espírito Santo, tadinho nada, não é para você fazer nada, eu não pedi para você fazer nada, continua firme, tá bom. Aí o povo acha que eu que tenho sangue de barata, não é não, eu só obedeço o Espírito Santo. Às vezes eu quero dar uma amolecida assim para você, o Espírito Santo: não faça, você vai estragar essa pessoa se você fizer isso. Você precisa tirá-la de dentro do cativeiro dela. 2 pessoas dentro de um poço, uma não tira a outra, só tira do poço quem está do lado de fora com a corda na mão, quem está num nível acima. Você quer ser um libertador? Prepare-se para as pessoas te desprezarem então, porque se você resistir aos cativeiros dela, elas vão ficar com raiva de você. Só que vai passar o tempo e elas vão ver que realmente elas precisam ser libertas. Aí elas vão procurar, sabe quem? Você. Então permaneça. Os primeiros a nos resistirem são nossos familiares, depois amigos que nós relacionamos. As pessoas não têm consciência que necessitam de libertação, e muitas vezes não querem ser libertas, porque a libertação se custa renúncia. A palavra de Deus diz em Mateus 12:34: como podeis falar coisas boas sendo maus? Mateus 12:34. Jesus disse: como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Homens maus, como dizem o que é bom e é correto, pois a boca fala do que o coração está cheio. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom? Jesus está sendo rude, parece, com essas pessoas,
Mas na verdade ele está querendo, olha aqui, tirar essas pessoas de um cativeiro. Qual cativeiro que é esse? Uma pessoa que fala uma coisa, ela é outra coisa. Hipocrisia. O cativeiro que existe nos dias de hoje. Talvez um dos cativeiros que mais existe nos nossos dias é a hipocrisia. Sabe o que ele está falando? Vocês são víboras. Vocês são pessoas terríveis. Por quê? Vocês, sendo maus de coração, querem na boca aparentar que são bons e falar algumas coisas. Jesus, quando está falando isso, ele está sendo rude? Não. O que ele está querendo fazer? Abrir o cativeiro e? Ele está falando a verdade. A verdade é uma chave. Sabe o que ele está falando para eles? Tenham consciência do que vocês estão fazendo. Até hoje ninguém falou para vocês, mas eu vou dizer, Jesus está querendo dizer, vocês são pessoas más, e eu consigo pelo Espírito ver o coração de vocês, porque o Espírito sonda tudo. E eu vou dizer, vocês precisam se arrepender, porque tem um coração mau e quer falar de coisas boas. Como é que isso é possível? Jesus podia corrigi-los? Podia, porque Jesus falava o que estava dentro dele. Jesus nunca foi hipócrita. Jesus é um libertador. Lá em Mateus capítulo 3 versículo 7 diz assim: mas vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse a eles. João Batista fala igual Jesus falou: raça de víboras. Veja que 2 vezes em que o povo age com hipocrisia, por 2 vezes são chamados de víboras, porque as víboras são traiçoeiras. Ninguém é assim, dá de frente com uma cobra e estende a mão inocentemente para ela, ela pica. Você está andando, de repente pisa em alguma coisa, ela está escondida, ela te pega. É repentinamente. E aqui diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? No original é quem induziu vocês. A palavra aqui, fugir da ira vindoura, no original significa induzir, mostrar só diante dos olhos. O que João está querendo dizer aqui? Parece que João está pregando assim: olha, quem mandou você vir nesse culto de arrependimento? Para você acabar se arrependendo? Não é isso que João está querendo dizer. João não está querendo impedir aquelas pessoas de um arrependimento. O que ele está querendo dizer é o seguinte: aqueles homens, eles iam e ficavam observando o que João fazia, como ele pregava, como ele batizava. Eles ficavam quietinhos lá. Quando terminava, eles iam embora e começavam por trás, olha, defamar João Batista, criticar o que ele fazia. Isso não acontece aqui, né, em Pouso Alegre. Só acontecia lá naqueles dias em Israel. Eles ficavam se quietinhos ouvindo a mensagem. Eles iam em todo culto, né? Eles assistiam, e quando terminava eles iam embora. Mas que negócio é esse de batismo? Que negócio é esse que ele está pregando? Eu nunca vi um negócio desse. Eles criticavam. O que João está denunciando? De novo uma palavra de denúncia. Ele está denunciando o fato deles estarem indo a um lugar onde o Espírito Santo estava trazendo arrependimento, comprometimento para aqueles que se arrependiam. E eles iam para esses ambientes não para entrar debaixo desse espírito de arrependimento, mas para analisar o ambiente e depois criticar. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está denunciando pessoas que entram em ambientes espirituais não para usufruir do que o Espírito está trazendo para que eles sejam libertos, mas para serem observadores do que está acontecendo e depois críticos. Sabe o que ele está querendo dizer? Se você está vindo para um ambiente onde Deus está convertendo, arrependendo, e você não vem com o intuito de se arrepender, mas de ser um observador para criticar, por que você está vindo aqui? Se você não quer ser liberto, por que você está vindo nesse ambiente de libertação? Se você não quer se arrepender, por que você está vindo com uma aparência de que está gostando, está assistindo aqui as minhas ministrações, e depois você vai embora e fica criticando? João está denunciando uma geração que eles são intérpretes. O
que o intérprete faz? Ele interpreta. Tá tudo bem, ele. Aí na hora que ele vai embora, ele chega na casa dele, ele fala: sabe que lá no culto, pá, 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 acaba tarde. Para que apagar a luz? Por que a igreja é preta? Por que 1h30 de louvor? Por que não sei o que? Por que isso? Por que aquilo? Mas detalhe, não vai embora também, fica aqui. Não sai da igreja também. Critica tudo, não participa de nada, mas quando você olha, essa é uma atitude de alguém que não reconhece que precisa de libertação. Sabe o que é isso? Eu vou para lá para analisar, para criticar, porque eu conheço tudo a palavra, e não, nada do que está naquele ambiente espiritual eu preciso. Eu não preciso de nada daquilo que eles estão fazendo. De novo, a libertação me impede de ser abençoado. E o que me impede de ser liberto? A falta da consciência que eu necessito. Eu fico tão triste. Não é, Deus sabe o que eu estou falando, não é das pessoas rejeitarem o que eu prego. Eu não estou à procura de popularidade. Mas sabe que eu fico triste? Quando eu olho uma pessoa no Espírito, eu olho para ela e vejo, ela precisa de quebrantamento, ela precisa ser liberta, ela precisava vir aqui à frente, dobrar os joelhos dela, chorar, e eu olho, ela está lá assim, ó. Eu não fico triste porque no final da mensagem ela não se agradou da minha mensagem. Eu fico triste porque ela não usufruiu de nada do que o Espírito estava liberando naquele ambiente, que é o que ela precisava. Mas infelizmente ela não tem a consciência de que isso é o que ela precisa. Existem várias pessoas que saíram daqui dizendo: eu não preciso disso. E elas estão até hoje, 2, 3 anos, vocês sabem, rodando, e pulando de galho em galho, num monte de igreja, e ela continua com a mesma vida. Então eu pergunto, será que o problema estava na igreja? Ou nas igrejas que ela tem ido? Ou será que o problema é que ela até hoje não tem a consciência que precisa ser liberta? Se você bate num muro e você não consegue avançar, ali está o seu limite. Ali está a sua libertação, onde você precisa ser liberto. Por isso que a Bíblia fala: lembra de onde você caiu. A Bíblia não fala lembra de onde você venceu. Lembra de onde, não, fala lembra de onde você caiu. Porque sempre onde você caiu vai ser uma libertação para um recomeço de uma nova vida. Eu tenho plena consciência nisso, que muitos talvez, essa igreja não é o tipo de igreja que eles sonhariam em congregar. Eu tenho essa plena consciência. Mas eles estão aqui porque eles precisam ser libertos. Necessitam. Então já é um grande avanço, porque já estão tendo a consciência. Eu não era essa imagem que eu tinha de igreja, não era o que eu imaginava para mim, mas eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa libertação na minha vida. E eu tenho consciência que alguns vão ficar aqui conosco e outros vêm, e Deus liberta tudo, ele vai. E é uma plataforma. Nós não somos dono das pessoas. Eu só sou alguém que cuida das pessoas para o meu mestre. Só isso. Eu não sou teu dono. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou um instrumento dela. Entende? E Deus quer levantar você como um instrumento da verdade, para você libertar pessoas. Então aqui João também está dando um decreto como de Jesus. Ele está decretando algo, dizendo: olha, como é que vocês vêm aqui, um ambiente desse de libertação, vocês não quebrantam, não se libertam e voltam todo o culto. O que vocês estão fazendo? Ele está denunciando. Muitos vão a ambientes para serem observadores, intérpretes, sem se comprometerem com o que está sendo liberado pelo Espírito Santo no ambiente. Fala para o teu irmão, se comprometa. Olha para o teu irmão e diga: se comprometa com aquilo que o Espírito Santo tem liberado neste ambiente, nesses dias. Amém? Não seja um observador.
Como nós poderemos ser libertos desconsiderando esse instrumento de libertação que é a verdade? E agora eu vou para a parte final, usando uma história muito interessante que vai nos ensinar muito. Você querer a bênção sem a libertação, escute o que eu vou te dizer. Você querer a bênção sem a libertação faz de você um obstinado. E a Bíblia diz que os obstinados não herdarão o reino. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa comprometida com o resultado final e não com o processo. Eu quero esse resultado a qualquer custo. Isso não é de Deus. Eu quero esse resultado a qualquer custo. Ou eu quero esse resultado sem ter que passar por esse processo. Isso não. Isso faz de você um obstinado. Talvez no mundo, obstinado, no mundo corporativo, é alguém que quer ser milionário a qualquer custo, ele pisa em todo mundo. Mas no espiritual também tem os obstinados, que são crentes, que querem bênçãos, que querem receber da parte de Deus algumas coisas, sem serem filhos que cumprem os requisitos de Deus, que cumprem alguns princípios. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que não tem uma vida de oração, e quer ter algo na tua vida, ou até mesmo a salvação do familiar, e você sempre está pedindo para os outros orar, porque você não ora, faz de você um obstinado. Se você quer tanto aquilo, você tem que ser o primeiro a se gastar e orar por isso. Você quer que aquela pessoa se converta? Ore, 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 ore. Peça oração, mas ore também. Existem muitos crentes obstinados, gerados pela religião. Eu vou jejuar por todos vocês, eu vou colocar um galão nas costas, vou subir a montanha, e eu vou orar por vocês todos. Vocês ficam sentados aí, vendo eu pagar o preço. Eu estou ensinando um evangelho errado para as pessoas, ensinando elas o que? Serem obstinadas. O que é isso? Eu pago o preço, e você só espera a sua bênção. O fim não é a bênção. A bênção é uma isca para Deus te atrair para Ele, para que no processo que você segue até chegar à bênção, torne você em uma pessoa transformada. A bênção é uma isca. Deus pergunta para o povo de Israel: vocês querem a vida e querem ser abençoados? Queremos. Então vocês têm que fazer isso, 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 isso. Olha só, Ele usa a vida e a bênção como uma isca. Vocês querem? Queremos. Deus nos pega pelo querer. Quero. Então já que você quer, você vai ter que cumprir esses requisitos. E todos aqueles requisitos que Deus está exigindo de Israel, fazem de Israel um povo melhor. Um povo que se importa mais com o próximo. Um povo que se importa mais com as coisas espirituais do que terrenas. Um povo que adora e glorifica o seu Deus e não a si mesmo. Então veja que a bênção é uma isca para nos atrair para Ele, pelo nosso querer, para nos moldar na forma que Ele quer. E quando eu ensino o contrário para a igreja, buscar a Deus para ser só abençoado e ter a bênção, eu estou ensinando uma igreja a ser obstinada, e os obstinados não herdam o reino. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, diz assim, Gênesis 12, 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se parasse aí, o cara ia fazer assim, ó. Imagina Deus falar isso para você: a partir de agora, eu abençoarei todos que você abençoar, e todos que você falar que não vão ser abençoados, eu não vou abençoar. Aí você fazer assim. Mas o versículo continua e fala o quê? Em ti. Aí está o segredo. Em abençoar quem eu quero abençoar e amaldiçoar parece um poder ilimitado.
Você acha que Deus daria um poder ilimitado para meros seres humanos como nós? Mas Ele condiciona esse poder, essa ação, a uma condição: em ti. O que significa? Esse poder depende de quem você irá se tornar. Então, se eu sou um homem de Deus justo, e eu faço tudo corretamente, e alguém injustamente toca na minha vida, eu preciso amaldiçoar ele? Ele indiretamente será amaldiçoado, porque ele tocou num homem justo de Deus. Por que ele foi amaldiçoado? Porque eu abri a boca e amaldiçoei ele? Ele foi amaldiçoado por quem ele foi diante de quem eu sou. Entendeu? Se alguém injustamente tenta tocar em mim, ou em você, ou caluniar, os céus vão trazer juízo sobre aquela pessoa. Por quê? Porque eu tenho sido o quê? Justo diante. Então a maldição vem porque eu quis amaldiçoar alguém, porque eu escolhi. Ele foi amaldiçoado por quem eu tenho sido. Se você é mal para quem é bom, você já atrai maldição para você. Então a bênção e a maldição está ligada a quem você decide ser ou não ser. Entendeu? E aqui diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando de quem? De quem? Abraão. E eu não tenho tempo para estender isso, mas ele está falando: Abraão, na sua atitude, preste atenção, na forma como você procede com as coisas, se todas as outras famílias que vierem na terra posteriormente agirem como você está agindo, vão receber a mesma bênção que você. Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu sou uma família da terra que quero ser abençoada. Qual é o segredo para minha família ser abençoada? Em ti, Abraão. Então eu vou olhar como Abraão viveu e procedeu, e vou utilizar aquele proceder para a minha vida. Abraão, vamos lá, foi um homem que andou com Deus. Quando Deus mandou ele ter uma atitude de fé, sair da onde ele estava, ele obedeceu. Se você pega Hebreus 11, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, quando chamado, obedeceu. Diga comigo: fé gerou um chamado de Deus para Abraão, e o chamado de Deus dependeu da obediência de Abraão. Diga comigo: fé vai gerar um chamado que vai aguardar a sua obediência para Deus. Resumindo, quem foi Abraão? Alguém que viveu pela fé, que dessa fé foi gerado um chamado, e esse chamado aguardou uma obediência da parte de Abraão. Você tem fé? Sim. Essa fé vai gerar um chamado na tua vida. Deus vai te chamar para algo, cabe você obedecer ou não. E a sua obediência vai gerar o quê? Bênção para a sua família e para as demais famílias. Pensa comigo, nós temos aqui um homem adulto. O evangelho tem que vir antes do Michel, pastor Michel, há mais de 12, 13 anos atrás se converter. Ele tinha uma vida totalmente torta, que ele não conhecia os planos de Deus para ele. Aí teve que vir alguém apresentar para esse evangelho para ele, e ele teve que ter fé para crer nesse evangelho. Essa fé gerou um chamado. Esse chamado esperou do Michel uma resposta de obediência, e ele obedeceu. E então há mais de 12, 13, 14 anos ele tem vivido uma vida totalmente diferente do que viveu em todo o passado. Porque ele teve o quê? Fé. Ele ouviu e obedeceu. Mas para isso teve que ter um Abraão. Em ti, Abraão. Quem é o Abraão de hoje? Eu. Quem é o Abraão de hoje? Você.
Quem imita o que Abraão imitou, se torna como um Abraão. Somos filhos de pai Abraão, tem muitos? Nós somos filhos de Abraão em quê? Em semelhança o quê? A obediência que ele teve. E essa obediência gera o quê? Bênção. Não, fé chamada obediência. Depois da obediência, bênção. Fé gera, chamado gera, obediência gera bênção para todas as famílias. Então você tem que ser um Abraão. Então, por que antes o Michel não tinha uma vida abençoada? Porque ele não tinha um Abraão para ele imitar. Ele tinha um pai natural, um homem trabalhador, um homem honesto, mas na espiritualidade não era um Abraão. Ele não vivia a plenitude da bênção. Agora tem ele aqui. Pega a tua filha. Fica aqui na frente. Aqui é um ser humano e aqui é outro ser humano. Ela vai precisar viver tudo que ele viveu. Por quê? Porque agora ela tem um Abraão. Então a palavra está se cumprindo. Em ti serão abençoadas todas. Hoje ela é uma bebê, mas amanhã, pega mais embaixo, aqui tem um útero, vai gerar outros filhos. Então vai gerar outra essa família já está feito, já está consagrado. O diabo não toca, porque já tem um Abraão. Já vai crescer com uma nova história. E os filhos também com uma nova. E os filhos dos filhos. E os filhos dos filhos dos filhos. E os filhos dos filhos dos filhos. Entendeu? Para ela aqui vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Quando você se torna um Abraão na vida de alguém, se torna muito mais fácil para o outro ser abençoado. Entenderam? Compreendeu? É simples. É difícil. Eu só preciso ter consciência da minha libertação, para que eu possa o quê? Receber as bênçãos de Deus. Amém? Então, Deus fez um pacto com Abraão. E esse pacto, e essa aliança que Deus fez com Abraão, consistia no quê? Ele tinha que guardar todos os preceitos dele com Deus e conseguir transferir o mesmo comprometimento desses preceitos para os seus filhos. Qual é o papel do pastor? Aqui tem uma geração com idades diferentes. Nós estamos passando os preceitos de Deus. Se nós conseguimos que todos os pais aqui obedeçam a Deus, os seus filhos já serão uma geração muito mais fácil de pastorear, muito mais fácil para congregar e obedecer, porque vão ter muito menos resistência. Já tiveram Abraão. Então Abraão, ele pega todos os ensinos de Deus, agora ele passa para quem? Isaac. A Bíblia diz: o Deus de quem? Abraão e Jacó. O que significa quando o povo dizia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? O que significa eles repetirem isso? Sabe o que eles estão querendo dizer? Hoje nós somos abençoados como família e povo, porque Abraão conseguiu obedecer todos os preceitos, e ele conseguiu transferir isso para Isaac, e Isaac conseguiu guardar todos os preceitos e transferir para Jacó, e Jacó foi transferindo até chegar na gente. Então, se você se compromete só com uma parte dos preceitos, a outra geração vai se comprometer com uma parte menor ainda. Mas se você se compromete com toda a palavra de Deus, a próxima geração vai também se comprometer, e a outra também, e todas as famílias serão abençoadas. O que é mais fácil? A cada 10 presos que são presos, 7 voltam para a cadeia. Por quê? O sistema penitenciário não consegue fazer um bandido deixar de ser bandido.
Só Cristo pode transformar eles. Agora os bandidos que estão lá, que fazem atrocidades, sabe o que eles foram um dia? Bebês no colo de uma mãe. Já parou para pensar nisso? Uma criança, um menino que brincava de carrinho, uma menininha que brincava de boneca. O que foi que impediu eles de ser abençoados? Então é mais fácil você falar a verdade para o teu filho hoje e corrigir ele, do que amanhã você tem que entregar ele para um sistema que não consegue mais corrigir ele. Deixa eu te falar uma coisa: a escola não tem obrigação de educar os seus filhos, a igreja também não. Esse é um papel do pai e da mãe. Bons modos. Sabe como eu quero ver os filhos dos irmãos aqui na igreja? Com todo respeito: bom dia, boa tarde, por gentileza, obrigado, a paz do Senhor. Eu vou dizer aqui para vocês com muito carinho: muitas crianças da igreja já melhoraram. Não vou citar nomes, mas durante muito tempo tinha filhos de muitos irmãos que passavam por mim e nem me cumprimentavam. Isso é falta de educação. Às vezes nós recebíamos irmãos em casa, na hora que abria a porta, aquelas crianças passavam. Quantas vezes eu tive que me indispor com os pais e falar assim: ó, teu filho entrou dentro da minha casa, está lá pulando no sofá, com o chinelo no pé, e ele nem pegou na minha mão e me cumprimentou. Aí eu vi com mãe de cara feia. Mas sabe o que eu estava fazendo? Dando a cara para bater, para ensinar o filho dela a ter educação, para ela não passar vergonha na casa de outro que vai olhar e falar assim: menino sem educação. Eu não vou falar mal dos teus filhos nas costas, eu vou falar na tua frente o que ele está fazendo de errado, porque eu não sou um hipócrita, eu sou um libertador. O hipócrita, ele é intérprete, está tudo bem. Na hora que vai embora, pelo amor de Deus, não convida mais esse povo a vir em casa. Eles destruíram aqui em casa. Vamos remover as nossas máscaras. Você precisa ensinar o seu filho a ter educação na hora de comer. Nós somos uma igreja, vivemos em comunidade. Os irmãos que limpam aqui, quantas vezes acha bala, papel, não sei o que, resto de comida jogado no chão? Você traz comida para o teu filho, traz a sacolinha também para pôr o lixo lá dentro, que aqui não é chiqueiro. Agora não tem nenhum glória a Deus. Isso é reino de Deus, isso aqui é princípio. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é vergonha. Muita gente não recebeu a educação adequada. Se você come algo, você não pode jogar no chão. Se o seu filho jogou, você tem que pegar e jogar fora depois. Porque amanhã, sabe o que vai acontecer depois? Você vai estar aqui no culto, vai passar uma barata, um rato, vai falar assim: nossa, que igreja suja. Não é suja não, é porque as pessoas não têm educação. Elas deixam resto de comida aqui, atrai bicho aqui dentro. E isso é espiritual, viu? Você quer conhecer a espiritualidade de uma igreja? Antes de vir aqui, entra dentro do banheiro. Porque assim como você age com o teu corpo, é como você também vai cuidar do teu espírito. Isso tudo são princípios. Respeitar os mais velhos. Eu já vi filho aqui na igreja dando tapa na cara da mãe e do pai. Ai, tá brincando, que belezinha. Vai lá fora, pega uma varinha e brinca com ele também. Ensina essa brincadeira para ele. Filho que é filho não pode levantar a mão para o pai e para a mãe. Porque se ele levanta a mão para você agora que é pequeno, quando ele for maior vai te agredir. Ah, pastor, eu não posso abrir a caixa preta aqui, mas já fui em casa de muita gente, mãe e pai chorando que o filho bateu neles. Já vi muita coisa. Nós temos que ter o que? Preceitos para sermos abençoados. E o negócio de pai e mãe é tão sério que dos 10 mandamentos, o único que ele fala:
sobre bênção é nesse: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra, e tudo que você faça vá bem. Eu te pergunto, por que será que essa geração está morrendo tão cedo? Não morreu de moto, não morreu assassinado, morreu porque desonrou o pai e a mãe. A moto, o tiro, isso, aquilo, só foi um meio do juízo de Deus. Qual foi o motivo da morte? Devia escrever: desonrou seus pais. Deus não está para brincadeira não. Deus faz uma aliança tão séria com Abraão. Ele passa para Isaac. E agora eu estou indo para o final, para a parte mais importante, para a cereja do bolo. Isaac está velho. E ele tem 2 filhos. Um se chama Jacó e o outro se chama Esaú. Quando Esaú nasceu, Jacó já saiu grudado no calcanhar dele. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Ele tinha primogenitura. Eram gêmeos. Nasceram na mesma época, porém um saiu primeiro. Pela lei, quem tinha o direito da bênção? Quem tivesse a primogenitura tinha a bênção. E quem tinha o direito da bênção? Esaú. Embora não merecesse pelas suas atitudes. Vou repetir: embora ele não merecesse pelas suas atitudes, a lei dizia que ele deveria ser o abençoado. Eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, mas abra comigo Gênesis 27. A Bíblia diz, deixa aberto aí, já que eu vou ler alguns versículos com você. Gênesis 27. Preste atenção nessa palavra, porque ela vai encerrar a mensagem. A Bíblia diz que Isaac, ele fala: meu filho Esaú, vai preparar uma caça, pega uma caça, vai preparar um último alimento para mim, e eu então vou te abençoar. Preste atenção. Abraão fez uma aliança com Deus, obedeceu todos os preceitos, foi transparente com Deus, andou com Deus, tinha comunhão, tinha caráter, transparência com Deus. Transfere isso para Isaac. Isaac está prestes a morrer, e agora ele também tem que transferir os preceitos que Abraão fez com Deus e passou para Isaac. Ele também não pode falhar, e ele precisa transferir para a próxima geração. E além de transferir os preceitos, liberar uma bênção. Só que Jacó queria muito a bênção, queria tanto, que ele trapaceou e teve a ajuda da mãe. Infelizmente, às vezes muitos lares são assim. A mãe combina as coisas com os filhos nas costas dos pais, e acha que isso é receber bênção. Isso é ser obstinado. Porque quem quebra princípio em troca de bênção é um obstinado, e o obstinado não entra no reino. Então a mãe fala: filho, faz o que eu estou te mandando. Enquanto teu irmão está indo lá caçar, eu já tenho um prato preparado aqui que eu cozinhei. Mas mãe, quando eu chegar lá, o meu pai está esperando encontrar Esaú. E Esaú, ele tem um porte físico diferente do meu. Ele é musculoso, ele é caçador, ele tem cheiro de animal, ele é peludo, eu não sou assim. Preste atenção. E a mãe dele transveste ele. Ele se torna, Jacó não é mais Jacó, ele é um personagem. Para receber a bênção, ele se torna um personagem, ele se torna uma pessoa que ele não é. Mas o que Jacó havia esquecido é que a promessa de Deus para Abraão é: em ti. Quer dizer, para todo mundo ter a mesma bênção que Abraão teve, tem que ter o mesmo proceder que Abraão teve, tem que ter o mesmo caráter. Deixa eu te falar, Deus te conhece, te chama pelo teu nome. A Bíblia fala que quando Ele nos chamar, vai nos chamar pelo nosso nome. Mas Jacó, ele aparentou ser uma pessoa que ele não era, porque ele queria a qualquer preço a bênção. E ele se veste de Esaú, e ele vai até o seu pai. A Bíblia fala que o seu pai tinha os olhos escurecidos, quase praticamente cego.
Ele aproveita essa deficiência da idade do pai, da enfermidade nos olhos do pai, para enganar o pai. E aí, o texto aqui diz, capítulo 27, eu vou ler aqui, a partir do verso 18, olha que interessante, preste bem atenção. E ele foi ao seu pai e disse: meu pai. É ele, disse: aqui estou. Quem és tu, meu filho? A primeira pergunta que o pai faz: quem é você? Porque o pai, para transferir a bênção, ele precisa transferir para a pessoa certa. A bênção está ligada à pessoa. Diga comigo, a bênção está ligada à pessoa. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Ele era Esaú? Ele era quem? E o pai perguntou antes de abençoá-lo: meu filho, quem é você? Por que ele fez essa pergunta? Simplesmente só porque ele não enxergava? Porque a bênção está ligada a quem você? Muitas pessoas da mesma forma têm chegado diante de Deus: quem é você? Quem é você? Não, eu quero ser abençoado, mas quem você é? Não, Senhor, eu sou... A gente demonstra, interpreta uma pessoa que a gente não é. Pastor, o senhor pode orar por mim, me abençoar? É, querido, mas deixa eu te discipular, deixa eu andar com você, deixa eu ir na tua casa ver como é que você é no teu casamento, como é que você trata a tua esposa lá na tua casa, como é que você trata teu marido, como é que você trata teus filhos. Não, pastor, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, uma hora, o senhor pode adiantar e me abençoar logo? Ah, Jacó. Ah, Jacó. Nada, deixa eu te ensinar uma coisa, nada que necessite de mim para uma resposta imediata, eu dou uma resposta. Eu aprendi isso. Mas, pastor, surgiu uma oportunidade aqui, é só agora. Deus não dá essas oportunidades. Se essa oportunidade não tem tempo para quem cuida de mim espiritualmente, ter tempo de orar, ter tempo de consultar a Deus, ter tempo de analisar a situação. Se essa circunstância não tem tempo de eu consultar a minha esposa, orar com ela, consultar meus amigos, consultar conselheiros, não é de Deus, pula fora. Essas oportunidades são para pegar obstinados. Todo crime, esses crimes de estelionato, essas coisas, só pega a gente obstinada. Só pega a gente que quer uma oportunidade de conquistar algo sem cumprir os princípios. Pastor, mas eu preciso de uma resposta hoje. Ah, querido, então você procura outro para te aconselhar. Eu não posso te dar uma resposta agora. Eu tenho que orar, porque a minha palavra tem peso no mundo espiritual. Eu não posso liberar minha palavra por liberar. Se uma oportunidade que é colocada a você não tem tempo hábil para você orar e consultar a Deus, não é de Deus. Muitos querem a bênção sem se comprometerem com o caráter dela. E o pai pergunta: é você? Sou eu. Sou eu. E Isaac disse a seu filho, verso 20: como que tu achaste tão rapidamente, meu filho, esse alimento? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. Pastor, Deus falou comigo. O que eu mais ouço: pastor, Deus falou comigo. A pessoa, quando começa, Deus falou comigo, é 90% de chance de ser safadeza dela. Deus falou comigo, vim congregar aqui. Passou 2 meses, Deus já falou com ela para ela ir embora daqui. Deus muda de opinião rápido, né?
Há mais de 2000 anos atrás ele falou: isso que vem sem demora. E a gente acha que Deus muda de opinião em 3 meses. Se uma pessoa chega: olha, eu senti de congregar aqui porque a palavra é uma palavra que eu preciso, eu e minha família nos identificamos com algo desse ministério. Aí eu já olho: ah, legal. Agora, por que você... Deus falou comigo. O mesmo Deus falou para ela vir. Daqui 3, 4 meses, quando ela começar a ser confrontada para ser liberta, Deus vai falar para ela ir embora. Sabe por quê? Se a pessoa fala: Deus falou comigo, ninguém pode questionar a decisão dela. Só que não é Deus que falou com ela. Sabe por que a pessoa usa geralmente isso? Deus falou comigo? Para ser inquestionável. Querido, não, eu quero te aconselhar. Não, pastor, Deus já falou comigo. O que eu vou falar, né? Eu vou falar que Deus não falou com ela? Eu vou questionar Deus? O pai fala para ele: quem trouxe como é que rapidamente você já preparou o alimento e trouxe? Porque ele estava habituado a ter relacionamento com Esaú. E todas as vezes que ele queria comer algo, Esaú que caçava. E ele sabe que a caça é demorada. Para encontrar o alimento adequado demora. Ele achou estranho. Aí Jacó mente a segunda vez: Deus trouxe. De novo vou repetir: só pode ser liberto quem se compromete com a libertação, quem tem consciência que precisa dela. Com todo o carinho e respeito que eu tenho para te dizer isso, eu vou te dizer: talvez a maioria das vezes que você falou Deus falou, não, você precisa assumir isso. Não foi Deus que falou com você. Foi você tomando uma decisão naquilo que você achava que era o melhor para você. E você precisa aceitar e assumir isso. Verso 22. Jacó, se aproximando de Isaque, seu pai, o sentiu e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Você pode tentar enganar Deus pela sua aparência, mas Ele conhece a tua essência. Ele tocou e falou: você pode até parecer com Esaú, mas a voz não é de Esaú, é de Jacó. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas chegamos diante de Deus transvestidos de alguém que não somos, aparentando alguém que nós não somos. Então, o que acontece? Isaque abençoa. A Jacó, desculpa, Esaú. E quando ele recebe a bênção, a mãe dele falou: agora foge, porque teu irmão está vindo, ele vai te matar. Ia ser a segunda vez na Bíblia que um irmão ia matar outro. Veja que a bênção, por quebra de princípio, ela traz uma desordem total no ambiente e na família. Assim que ele recebe a bênção que ele tanto que queria, ele teve que fugir. Ele engana o seu pai, coloca o risco de jogar o seu pai contra a sua mãe, suscita o ódio do seu irmão e foge. Alguma vez já tinha acontecido isso antes? Abraão passou por isso? Por quê? Agora alguém tenta receber a bênção sem cumprir os seus princípios. Deus ia permitir isso acontecer? Ele fez uma aliança com Abraão. Ele ia preservar o que Abraão preservou e o que Isaque preservou. Não pense que você vai receber a bênção de qualquer jeito. Deus vai preservar os santos homens e mulheres de Deus que até aqui guardaram a bênção debaixo de princípios sagrados. Você vai ter que consertar tudo que você fez de errado. Ele foge. Eu estou resumindo porque todo mundo conhece a história. E esse negócio: eu estou arrependido. Está arrependido? Vai consertar o que fez de errado. Zaqueu se arrependeu e o que fez?
Pegou a caderneta dele, ouviu todo mundo que tinha roubado, foi lá e pagou com juros e correção. Ah, estou arrependido e só derrama lágrima no altar. Tem que consertar o que fez de errado. Tem que ir lá nos altares e consertar. Jacó aproveitou da deficiência visual do seu pai para roubar a bênção. Quando ele vai trabalhar para Labão, seu sogro, você vai trabalhar tantos anos, depois você pode casar com a mulher que você ama. Ele amava quem? Raquel. Ele trabalhou para casar com quem? E aí ele termina, chega, porque quem é bom para passar os outros para trás é bom quando vai exigir os seus direitos. É bom para prejudicar os outros, mas na hora de exigir os seus direitos, aí ele, porque ele acha que todo mundo vai tratá-lo da mesma forma, vai achar que os outros vão passar ele para trás também. Ele chega no sogro dele: vim aqui exigir o meu direito, eu trabalhei, eu tenho o direito de casar. Ele falou: claro. Embebedou ele, meteu ele na tenda, passou-lhe o tapete, enganou ele, colocou quem lá dentro da tenda? Raquel? Lia. Raquel era mais nova, Lia era mais? Quem era a primogênita? Você quebrou o princípio de primogenitura, aqui você vai ter que respeitar. Mas você me enganou, eu casei com a mulher errada. Não, aqui na nossa terra nós temos um princípio. Qual? Não se casa com a mais nova sem antes casar com a primogênita. Sabe o que é isso, Jacó? Deus falando para ele: você roubou primogenitura e não respeitou a primogenitura do teu irmão. Aqui você vai ter que respeitar agora. Outra coisa, quando ele passa da ressaca, ele acorda e olha para Lia, e a Lia está assim, ó. Pastor, você está tirando onda de quem tem algum problema? Não, querido, eu usei tampão na minha infância, eu sei o que é isso. Eu era assim também, só com nariz, orelha para frente, nariz para frente e os dentes para frente, parecia um rato. Aí Deus deu uma consertada, né? Segundo o entendimento dela, e fez ela casar comigo. Jacó olha assim na tenda assim do amor que ele passou aquela noite de amor, e ele olha, aonde era o problema de Lia? Exatamente no mesmo lugar onde era o problema do seu pai. Todo dia de manhã, quando ele acordava, ele via do lado dele assim, ó. Ele lembrava: eu aproveitei de uma deficiência visual do meu pai para enganar ele. Deus fazia isso porque era mal? Porque queria o quê? Trabalhar o caráter dele, para ele nunca mais enganar ninguém. E agora, para fechar, meu Deus é tremendo. Gênesis 32. Qual foi a pergunta de Isaac para Jacó? Qual é o seu nome? O que o pai dele perguntou quando ele entrou na tenda, lá no início da história? Qual é o seu? E ele disse o quê? O que ele disse? Ele mentiu. Agora aqui em Gênesis 32, olha que interessante. Quero mostrar algo para você. De novo Jacó quer a bênção. Aqui diz, verso 22 em diante, verso 21 em diante, 32, 21. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela noite, tomou suas mulheres, suas servas, seus filhos, passou o val de Jaboque, e ele os tomou e os enviou para passar do outro lado do ribeiro. E Jacó foi deixado só, e ali lutou ele com Deus até o dia nascer. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou na junta da sua coxa, e se desconjuntou a junta da sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já se rompe. E ele disse: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Por que Jacó fez tudo aquilo no passado, enganou o pai, fez tudo aquilo? Porque de qualquer maneira, a qualquer preço, ele queria a bênção. E agora de novo ele luta com Deus, luta com o anjo, e ele pede para o anjo: me abençoe a qualquer custo. A qualquer custo, não vai embora. Sabe qual foi o custo, o preço para ele ser abençoado? O anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Deus é lindo demais. Esse Deus é demais.
Quando eu li isso aqui eu fiquei doido. Aqui no verso 27 diz: e ele disse, qual é o seu nome? Talvez você nunca tinha percebido isso. É a mesma coisa de Jesus falar para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes, para ele lembrar que 3 vezes ele negou. Se você quer ser abençoado, Deus sempre vai fazer você voltar onde você caiu, para consertar, para depois ser abençoado. A bênção não vem para quem ainda está com o princípio quebrado. Quando ele entrou na tenda lá atrás para o pai abençoar ele, o pai falou: qual é o teu nome? E ele quis a bênção mentindo: é Esaú. Agora ele falou: eu rogo que me abençoes a qualquer custo. Sabe qual é o custo para você ser abençoado? Fala qual é o teu nome para mim. Quem é você? Tira a tua máscara, tira a tua roupa de Esaú e fala logo quem você é. Você quer ser abençoado, irmão? Deus está perguntando: qual é o teu nome de verdade? Quem é você de verdade por trás dessa máscara que você usa para os outros? Por trás dessa interpretação, quem é você? Porque Deus, para abençoar, Ele tem que saber o teu nome, porque a bênção está ligada a quem você é. É por isso que tem muita gente que não é, porque não quer ser. Primeira coisa que eu ensinei no início: não quer ser liberto. Você quer ser abençoado? Então busca libertação. Tenha consciência que você precisa dela. Qual é o teu nome? Eu imagino Jacó pensando, mesma pergunta que meu pai fez quando eu fui ser abençoado. Ele, sabe o que Jacó deve ter pensado? Ele é Deus, ele sabe tudo. Aí ele falou: meu nome é Jacó. Ele está dizendo, o Jacó, o nome Jacó significa usurpador. Sabe o que ele está falando? Meu nome é enganador, usurpador. Eu sou um sem vergonha, eu sou um safado que mentiu para o meu pai porque eu queria ser abençoado de qualquer jeito. Deus não podia abençoar Jacó naquela noite se ele tivesse o mesmo coração que ele estava naquele dia na tenda com o pai, de ser um obstinado que quer a bênção a qualquer custo, quebrando princípios. Mas Deus estava disposto a abençoá-lo agora, se ele estivesse disposto a assumir o pecado dele. Sabe o que Deus quer que você faça? Tira a tua máscara e fala: sou eu sei dos meus defeitos, eu sei que eu sou assim, mas eu preciso ser transformado, eu preciso da tua bênção, Senhor. Muda a minha vida, Senhor, muda a minha história. Esse é meu nome. E aí o anjo do Senhor responde: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com Ele prevaleceu. Aquele que antes era um mentiroso, quebrador de princípio, agora é chamado de príncipe. Você venceu aquilo que vencia você. Você venceu aquilo que te dominava. Você deixou de ser um mentiroso mau caráter e assumiu. Por isso você não vai ser mais usurpador, o teu nome, nem enganador. Será Israel, que significa vencedor com Deus. Deus quer mudar o teu nome hoje. Deus quer mudar a tua história hoje. Mas para isso você tem que assumir o teu passado. E aí a história não termina aí, ela fica mais surpreendente ainda. Quando isso acontece, olha o que acontece aqui. Verso 29. E Jacó perguntou: diz-me, eu rogo-te que digas o teu nome. E ele disse: por que é que você pergunta o meu nome? O abençoou ali e foi embora. Sabe o que aconteceu? Aquele cara que antes passava todo mundo para trás, que antes quebrava princípios para ter a bênção a qualquer custo, quando ele encontra com um Deus que transforma o caráter dele, que transforma quem ele é, ele não está mais preocupado com a bênção. Ele quer ele, aquele que mudou ele. Qual é o teu nome? Eu quero saber. Eu não quero mais a bênção. Eu rogo-te para saber quem é você, porque eu quero ser como você é. Eu quero ser santo assim. Eu quero ser desse jeito. Aí ele olha para ele e fala... Aí ele olha para ele e fala: o que te importa saber meu nome? E vai embora. Ele fica desesperado. Eu não queria mais a bênção, eu queria ele. Eu queria saber quem é ele, qual é o nome dele. É isso que eu queria.
Quando ele conhece a glória de Deus que transforma o seu caráter, ele não quer mais a bênção, ele quer aquele que abençoa. E aí aquele que abençoa dá um gostinho de quero mais para ele, fala assim: que te importa saber meu nome? Você não queria tanta bênção? Toma ela aí, tchau. Não, volta aqui, eu quero você agora. Eu prometo que eu não vou mais ser um obstinado, querer a bênção a qualquer custo. Eu quero você. É isso que eu quero. Quando Deus entrou na minha vida e Ele me transformou, eu assumi quem eu era diante dEle, o Jacó que eu era, e Ele transformou a minha vida. Ele me transformou para ser abençoado. Mas agora eu não queria mais a bênção, eu queria aquele que tem o poder de me transformar. Então eu corro atrás dele todo dia. José estava num bem bom lá, depois que foi traído, enganado, injustiçado, preso, quase morto, estava num bem bom, rico, reconhecido. Segura essa para a gente acabar. Numa posição de respeito, de prestígio. Só que tem um detalhe: lá no Egito ele tinha outro nome. Lá no Egito ele usava uma maquiagem e as joias do Egito. Ele não tinha mais a barba que os judeus usam, que o povo de Israel usava. Ele não tinha mais o cabelo longo, era curto. Ele usava aquelas maquiagens que os príncipes do Egito usavam, o ouro, a roupa. E quando os seus irmãos, que sentiam culpa a vida toda por ter jogado ele no poço, pensando que ele já tinha morrido, deram de frente com ele, não reconheceram ele, porque ele usava maquiagem. Tem gente precisando ser liberta por você, mas você precisa tirar a maquiagem. Ah, mas está tão bom aqui, lá eu não tinha valor, aqui eu sou valorizado. Mas é tudo uma farsa, porque você não é do Egito. Você está no Egito emprestado por um propósito, mas você não é dele. Você está usufruindo dessas coisas que Deus te deu, mas você é maior do que essas coisas que Deus te deu. E depois você pode ler na tua casa. Você lê lá na tua casa, lá em Gênesis 45. Ele fica testando os irmãos, ele fica querendo punir os irmãos, e volta e traz Benjamim, agora prende Benjamim, agora coloca a peça lá dentro, para testar o coração deles, para ver se eles iam de novo entregar o irmão Benjamim, como fizeram com ele, até que Deus toca no coração de José e falou: chega. E José faz assim, ó. Alguém tem alguma toalha, algum pano de criança, alguma coisa aí? Deixa eu fazer uma encenação. E aí ele pega, chega, estou cansado disso, eu tenho que tomar uma decisão. Aí José faz assim: volta aqui, ei, vem cá, traz esse povo aí de novo, que veio lá da terra. E ele pega e faz assim: meu nome é José. Sabe que você não sabe o peso que, eu não sei se você entendeu, que isso tem. Enquanto José, ele só soube o que é dor, traição, foi dado como morto, tirado do seu pai, tirado da sua terra, vendido como escravo pelos próprios irmãos, condenado injustamente numa prisão, quase condenado à morte, e ele recebeu uma nova vida no Egito. Ele recebeu uma nova chance. Mas quando ele tira a maquiagem e fala: meu nome é José, ele assume quem ele é, independente do que ele sofreu. Ele está querendo dizer: a dor que eu sofri não me define, como também essa vida confortável não pode me mascarar e definir uma pessoa que eu não sou. Eu sou José e acabou. E quando ele fala: eu sou José, os seus irmãos choram. José, nós pensamos que você estava morto. Nós tivemos muito remorso, arrependimento que nós fizemos por você depois. Nosso pai tem saudade de você, chora por você até hoje. Que bom saber que você está vivo, José.
Ei, tem gente que precisa saber que você está vivo. Tem gente que te feriu no passado e que você foge deles, usando uma máscara, uma maquiagem para mostrar que é bem sucedido. Que Deus quer que você remova e mostre para Ele: eu estou aqui, e eu vou te dizer, tudo que você fez para mim não foi para mal, mas foi por um propósito maior. Eu perdoo vocês, foi para preservar a vida de vocês. E eu estou na posição que eu estou no Egito hoje, para salvar vocês, mas eu vou salvar vocês como José. Por isso eu removo a minha maquiagem, porque eu estou curado e decidido. Às vezes você pega para mostrar para as pessoas que pisarem em você, você quer mostrar que é bem sucedido, e você se esconde atrás das coisas. E Deus está falando: encurta esse caminho, termina com esse abismo de uma vez por todas, porque as pessoas vão ser abençoadas em ti, não no que você tem, mas em que você é. Assim José trouxe a bênção para os seus irmãos, quando ele assumiu quem ele era. E eu termino lendo um texto que está em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 12 em diante. Aqui ó, eu já tirei minha maquiagem. Quando você estiver diante de Deus, venha sem maquiagem, venha sem máscaras, assuma quem você é. Aqui diz, 2 Coríntios 3, do verso 12 em diante, diz: tendo pois tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecido. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali. E o verso 18 para acabar: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. A sua transformação começa quando você remove o véu, quando você fala: assim sou eu, me transforma. Somos transformados pela imagem do Senhor. Sabe o que é isso? Quando eu tiro a minha máscara, eu olho para Ele face a face, e o brilho dele, a glória dele, reflete em mim e transforma o meu caráter, a minha vida e quem eu sou. Você quer ser transformado? Tira o véu, tira a máscara. Você não precisa se reafirmar e nem provar alguém que você não é ser. O segredo de você ser abençoado e abençoar a muitos é ser liberto e assumir quem você é diante de Deus. É chegar e falar: eu sou um pecador, eu estou aqui, Senhor, me perdoa. É preferível você ajoelhar todos os cultos do ano, do que você ficar sentado de braço cruzado, precisando ajoelhar, mas para aparentar para os outros que está tudo bem, você fica aí sentado. É preferível você ajoelhar todo culto, e todo culto assumir que você tem pecado e tem falhado, porque é isso que vai transformar você. Não é você aparentar ser alguém que você não é, você assumir. É preferível você pedir perdão 70 vezes 7 vezes, do que você falar assim: não, está tudo bem, eu não fiz nada demais, você também está tudo certo. É preferível você falar: olha, eu fiquei chateado, mas eu te perdoo, me perdoe também. É preferível. Tinha uma pessoa que nós congregávamos na igreja, ela pedia perdão toda semana para a gente, porque toda semana ela fazia coisa errada. Aí um dia o irmão falou assim: você não toma jeito, toda semana você pede perdão? É preferível alguém que assume e pede perdão toda semana, do que alguém que acha que não necessite de pedir mais. É preferível você levantar no meio da ceia, e ir lá e abraçar e consertar com o irmão que você tem um problema, do que você fazer assim, ó: alguém aqui entre nós precisa consertar com o seu irmão, e você...
e depois você sai daqui e amanhã está falando mal dele para outra pessoa. É preferível você se expor diante da congregação, ir lá na frente de todo mundo e falar assim: olha, mas as pessoas vão ver. Que bom que elas vão ver você tirar a máscara. Que bom, porque Deus também está vendo. Entra no teu quarto, aí você pensa assim: tem gente que, como o apóstolo Cristiano fala, foge da comunhão e vai para o secreto por fuga. Só que não tem como você fugir. A Bíblia fala: se eu fizer minha casa no mais alto monte, ali ele vai estar. Se eu for no mais profundo abismo, de onde eu fugirei e me ausentarei da sua? E se eu entrar no meu quarto e fechar a porta? Ninguém está me vendo, graças a Deus, ninguém vai saber que eu sou isso. Quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta, o teu pai, que está em secreto, te vê. Você está vendo ele está te vendo, ele sabe quem você é. Então não tem aonde você correr. Deus quer mudar a tua história hoje. Fique de pé no teu lugar, e Ele está perguntando para você: qual é o seu nome? Você quer a bênção? Qual é o seu nome? Quando Ele desloca a coxa de Jacó, Ele está dizendo: você não vai andar no mesmo proceder que você andava antes. Você vai proceder diferente. Se você quer ser abençoado, fale a verdade. Não despreze o maior instrumento de libertação. Se você hoje não é um bom marido, chegue em casa, vou te dar uma direção e fale para tua esposa: eu ainda não sou o marido que eu deveria ser para você, mas eu te peço perdão. Eu me comprometo a ser mais amável, mais atencioso. Eu vou pedir para Deus me ajudar e me transformar. Naquele momento Deus vai entrar e mudar a tua vida, porque você tirou o véu, e agora você vai ver Ele face a face, e vai refletir o brilho dele. Um véu não pode refletir o brilho do Senhor, só o teu rosto pode. Moisés usava um véu, porque naquela época a glória desvanecia. Ele tinha receio das pessoas falar: mas ele tinha um brilho, hoje não tem. Então com o véu as pessoas não saberiam que o brilho apagou. Tem muita gente que usa véu no rosto, e é por isso que não é transformado. Se você precisa melhorar como esposa, chegue em casa e fala: olha, eu quero dizer que eu preciso muito melhorar. Eu queria que você orasse comigo, me ajudasse, me perdoa. O véu está sendo tirado, a transformação está entrando. Olha, Senhor, eu preciso deixar os vícios. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Senhor, eu preciso me comprometer mais com o teu reino, me ajuda, Senhor, me transforma. Deus não vai te rejeitar se você falar a verdade. Senhor, nós oramos em teu nome, consagramos este culto aqui agora, um culto de libertação. Pergunta o nosso nome hoje, Senhor. Pergunta o nome de cada um de nós que está aqui. Nós queremos a bênção, sim, mas antes nós queremos ser libertos. Nós queremos a verdade a qualquer custo. E mais do que a bênção, nós queremos nos tornar semelhantes a Ti, no mesmo caráter que o Senhor tem. Nos ensina, Senhor, e nos transforma pelo Teu poder, em nome de Jesus. Venha o Teu Espírito sobre a Tua igreja, toca neles, transforma, que eles possam dizer: esse é meu nome, Senhor, é esse que eu tenho sido, Senhor. Eu tenho vivido muitas vezes uma mentira, Senhor, porque eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou, mas eu não consigo me esconder de Ti. Estou aqui, me liberta, me transforma. Eu quero ser transformado. Se você é um pornográfico, diga para ele o teu nome, o nome do teu pecado, e fala: me liberta, Senhor, da pornografia, me liberta, Senhor, do vício, me liberta, Senhor, dessa mentira, porque Ele veio para os doentes e não para os sãos. Se você precisa ser curado e liberto, você precisa reconhecer que é doente. Você precisa se comprometer com o tratamento. Quando o médico ele vai tratar um doente, a primeira coisa que ele faz não é remédio, ele faz exames, porque ele precisa convencer o doente de que ele é doente. E depois, uma vez que ele convence o doente da sua doença,
ele tem agora a consciência do doente e o comprometimento dele para que ele se trate junto com o médico e seja curado. O médico não pode curar alguém que não tem consciência de que é doente. Senhor, nós temos consciência da nossa doença, nós temos consciência de muitos pecados que ainda precisamos ser libertos, e te pedimos, Senhor, nos liberta. Nós removemos o véu, removemos a máscara, removemos a maquiagem, estamos aqui, Senhor, liberta-nos, em nome de Jesus, amém. Isso não vai parar aqui, você vai exercitar isso na tua casa, essa semana. Se você precisa for anotar, anote o que você precisa confessar para Deus. Faça uma lista dos pecados que você tem mantido na tua vida, das mentiras, e comece a falar: Senhor, aqui ó. Às vezes você tem vergonha de assumir que é invejoso. Quando você vê alguém sendo bem sucedido na igreja, alguém do teu convívio, você tem que falar: Senhor, meu nome é invejoso, mas eu quero deixar de ser invejoso. Por algum motivo isso entrou em mim, Senhor, tira. Qual é o nome que você tem carregado com você? Não é por acaso que essa mensagem está aqui, não é por acaso que nós estamos até esse horário aqui. Deus falou comigo: você vai liberar essa palavra hoje para a igreja, e eu estou fazendo o que o Senhor pediu, e eu tenho convicção de que pessoas estão sendo libertas aqui. Senhor, meu nome é frio, eu sou frio, eu não sou indiferente ao Espírito. O dia que você assumir isso, você vai se tornar uma pessoa transformada pelo poder do Senhor, e vai sentir o toque do Espírito Santo. Senhor, meu nome é ganância. Senhor, meu nome, como é que chama a pessoa que segura? Avarento. Às vezes você é avarento e não dá dízimo e oferta porque é avarento. Aí você dá desculpa: não, porque eu tenho minhas dúvidas, ou é porque falam que pastor rouba. Não, o problema seu não é esse, o problema é que você é avarento. Você tem que falar: não, meu nome é avarento. Assim, tem coisas que Deus me mostra que é difícil eu falar, mas hoje eu estava no centro da cidade, o Espírito Santo fala comigo o tempo todo. Eu vi uma pessoa que ela é crente, se diz até pastor, e é contra radicalmente a dízimo e oferta, essas coisas. Obviamente que não é um pastor titular, é auxiliar, e passa de igreja em igreja esse pastor. Ele não me viu, eu vi ele, e eu vi a condição dele financeira horrível. Veja, eu não estou desfazendo de ninguém, mas eu olhei, desde quando eu moro aqui, ele está com o mesmo carro. Eu olhei a placa do carro, daí a placa está desmanchando. Eu olhei e falei assim: uma hora ele vai ser multado por causa disso aqui. Aí o Espírito Santo falou comigo. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Você crê que Deus fala comigo? Ele falou assim: sabe por que ele está assim, meu filho? Eu falei: por quê? Porque ele prega contra princípios. Se os princípios que ele prega contra, se ele tivesse certo, ele estava vivendo bem. Se ele estivesse falando contra esses princípios e ele tivesse certo, teria que ter fruto na vida dele, ele teria que estar vivendo bem. Mas olha como é que ele está vivendo. Ele não tem dinheiro para trocar uma placa do carro, e isso é ilegal. Ele é tão certo com as coisas que se a polícia parar ele, o carro pode ser apreendido ou coisa assim, pode ser multado, não pode, Ricardo? É tão certo que ele não tem dinheiro para trocar uma placa do carro. Sabe por quê? Não é porque ele não crê nos princípios, ele crê, mas porque ele é materialista e avarento. O Espírito Santo falou comigo: ele bate de frente a esses princípios, e ele não é abençoado. Se ele tivesse certo, ele estaria sendo abençoado, mas como ele não está certo, ele não será abençoado. Deus falou comigo. Tem coisas que eu tenho até receio de falar, senão eu posso falar. Se eu não pega no Espírito, eu acho que eu estou criticando alguém porque tem um carro mais, é nada disso. Eu estou falando de um princípio que o Espírito Santo me falou. Existem pessoas que batem em cima de princípios, e elas nunca terão a bênção que aquele princípio promete. E muitas vezes
ela bate em cima do princípio não porque ela quer a verdade, mas porque ela quer o que é confortável. Ela não quer ser liberta. O Senhor falou comigo: mas é meu filho que eu amo, e o dia que ele quiser ser liberto, eu vou mudar a vida dele. O Senhor mostrou para mim: olha, ele é trabalhador, ele é um profissional liberal, ele tem um negócio aqui na cidade, ele é um excelente profissional. O Senhor falou para mim: um dos melhores da cidade, mas ele nunca será bem sucedido enquanto ele não se arrepender e consertar comigo. Deus fala comigo assim na rua, gente. Eu falei: Senhor, não me deixa quebrar nenhum princípio do Senhor. Eu quero ser um Abraão na vida das pessoas, abençoar, libertar pessoas. Você tem sido abençoado nessa casa, porque eu tenho lutado para viver os princípios da palavra. Agora chegou a hora também de você, além de ser abençoado, abençoar os outros, vivendo também esses princípios e não criticando, e não sendo como aqueles que vão até João Batista, observavam e iam embora e falavam. São os intérpretes da lei que faziam isso. E os intérpretes interpretam, e quem interpreta não vive. Um artista na novela, no filme, ele não se veste da forma como ele gosta de se vestir. Talvez você tenha um filme preferido de um artista, e quando você vê um vídeo dele na vida real, ele está vestido totalmente diferente. Quem já viu isso? O gosto dele é diferente do filme, você se choca, porque você tem mais familiaridade com o personagem do que o ator da vida real. Ele não está vestido da forma como ele se veste nos filmes. Ele pode comer uma comida no filme, tá bom, mas às vezes ele não faz parte da dieta dele. E isso é ser um artista. Ele não veste a roupa que ele tem em casa, ele veste um figurino. Deus não quer que você vista um figurino. Deus quer que você seja você diante dele. O apóstolo Judá, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, eu vou tentar lembrar. Ele fala assim: não é pecado ser homem diante de Deus, o pecado é querer ser Deus diante dos homens. Seja homem diante de Deus. Deus, quando prometeu abençoar Jacó e tantos outros, ele falou: seja tu homem. Davi falou para Salomão: seja homem, tenha caráter, assuma quem você é. Debaixo dessa palavra eu te abençoo nessa noite, e que essa palavra vai produzir fruto de transformação na sua vida, e você nunca mais será a mesma pessoa. Eu profetizo que o amor do nosso Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre, até que Ele venha. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.